E aí, linkando um pouco o que você falou, né, do como se ensina isso, e o que o Guto falou daquela coisa mais de fazer, que o fisioterapeuta brasileiro foi treinado muito tempo assim, na faculdade, por exemplo, vou dar um exemplo da nossa área. Ensina muito as técnicas e os dispositivos que você pode usar. Então, assim, pega esses negócios e faz isso. Então, a gente aprende até hoje o Respiron, por exemplo, lá na faculdade. E eu não vejo problema nenhum dos professores mostrarem os dispositivos, as técnicas. O problema é que não mostram a evidência dos dispositivos. E aí, a hora que o cara chega na prática, tudo que foi ensinado para ele, ele pressupõe que tudo funciona. Claro, porque assim se mesmo. me ensinaram, assim mesmo. eu posso usar. Assim né? mesmo. Então, falta essa parte. Assim, então, vou ensinar, vou mostrar quais técnicas existem, quais dispositivos existem, mas eu preciso ir um pouquinho mais a fundo. Preciso mostrar, isso funciona para isso, mas para esse outra coisa não funciona. Para isso a gente tem outra intervenção. Então falta, acho que, aprofundar mais, né? Esse é o ponto, porque exatamente o que você falou assim, você pode ensinar até coisas que fazem parte da história. Não tem problema falar coisas que usamos e mudamos de ideia. Eu lembro quando eu estava numa disciplina, um professor que dividia a disciplina comigo questionou assim: a gente não tem evidência disso ainda. Não sei se era cadeias musculares, será que era? E se eu não ensino para o meu aluno e no ano que ele formar sai um artigo mostrando que aquilo é super eficaz, ele perdeu esse conteúdo. Eu falei, então fala com ele. Não engana. Fala, olha, isso aqui parece ser uma promessa, mas não tem ciência ainda, respaldo. Porque se a gente não sabe o quão eficaz a gente não sabe o quanto de dano isso traz também. Né? E é isso que você falou assim. A minha leitura, que hoje eu tenho muito contato com as pessoas que estão interessadas em aprender prática baseada em evidência. A maior dúvida deles, e que eles chegam, é assim: se eu estou numa universidade, a universidade, o nome tem cara de científico. Que, né, na universidade você aprende coisas científicas. Eu vim aqui para aprender algo além do que a população que não está aqui para aprender. Então, se o professor ensina esse equipamento e fala isso funciona para isso, funciona para aquilo, mas não fala o quanto que funciona, porque falar assim, tá, faça isso, e na hora que você for olhar assim, mas isso que melhora dor, sei lá, não sei dar exemplo de respiratório tão bem assim. Não, tranquilo. 0,1 de dor, não é nada. Então, tem que saber falar também do tamanho do efeito, dos efeitos colaterais, e se tem ou se não tem. Agora, e ensinar ele como é a tomada de decisão. Em que momento você vai usar esse instrumento? Se o paciente estiver com dor, ele funciona para dor, igual você falou. Isso foi incapacidade. Incapacidade, nós vamos escolher outra técnica, mas essa aqui não vai ser lembrada. Ou nenhuma dessas aqui não é o caminho, mas é importante saber porque, por exemplo, as eletroterapia para a coluna, quase nenhuma delas é indicada, por já ter comprovado que não tem efeito. Quer dizer que não ensina mais eletroterapia? Não. E para as outras articulações? Para as outras condições? Tem condições que ele funciona. Então, temos que ensinar. Mas falar assim, olha, eletroterapia não é panaceia, não. Não trata todo mundo e todas as condições de saúde, né? Vai tratar algumas coisas, ele vai funcionar. Algumas coisas não vai funcionar. Algumas coisas a gente não vai utilizar. Aí a cultura do paciente, aí eu lembro que eu já escutei isso também. Mas o paciente já chega na minha clínica pedindo para deitar, né? Já quero maca, coloca ultrassom, né? Ondas curtas, e vai colocando todas as formas de... Nesse friozinho, forno de Nossa, beer, forno tem de bastante beer, então evidência nesse friozinho aqui, o forno né? de beer sumiu da praça, mas ele volta com esse frio. Eu usei como paciente, viu? Então, mas assim, mas meu paciente já tem a memória que ele já usou no passado, ele vai querer usar de novo. Sim. Mas se você for educado de saber o tamanho desse efeito, que isso não trata a dor do paciente, que isso pode ser até confortável ali na hora que dá friozinho, mas isso não tem efeito nenhum naquilo que ele está sentindo, o paciente fala assim, mas eu quero. O dinheiro é meu, eu vou pagar. Então, beleza, ele não está sendo enganado. O problema que eu fico muito chateada, o paciente nunca sabe. Porque se nós, futuros profissionais, ou já profissionais, foi o exemplo que você deu, assim, eu aprendi isso na minha graduação, e não me ensinaram se é eficaz, se não é. Eu vou usar porque eu aprendi na graduação. Não está errado. Faltou conhecimento para aquela pessoa. E enquanto alguém não plantar, tá faltando algo aí, essa pessoa não é obrigada a saber, concorda? Uma vez que alguém falou assim, não é bem por aí, eu acho que essa pessoa tem que correr atrás desse conhecimento em algum momento. Mas e o paciente? A gente esquece do paciente. Se nós, profissionais, não sabemos disso, gente, todo paciente, todos, pensem em vocês como paciente. Sim. Agora. Vocês vão pagar por algo que vocês querem
pelo menos a certeza que aquilo vai funcionar para aquilo que você está pagando. É o seu dinheiro, é o seu tempo que você pegou a gasolina, largou sua filha, você foi lá, saiu mais cedo do trabalho, pagou por aquilo, para depois você sentir assim, não, o Ives fez um negócio para mim que há 10 anos já sabia que não funcionava e eu paguei caro por isso.